galerinha, tudo bem com vocês? Páscoa tá chegando aí e eu trouxe uma convidada maravilhosa para bater um papo comigo sobre doce, chocolate, sobre açúcar. Então, quem tá comigo hoje aqui é a tia Bruna. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no nosso canal. A Bruna é nutricionista materno-infantil maravilhosa, meus pacientes estão amando esse encontro nosso. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho, por vir aqui comigo mais uma vez conversar sobre esse tema. É uma honra para mim estar aqui, eu adoro a nossa parceria. Eu acho que tem muito a engrandecer para os nossos pacientes, né? Então, gente, hoje a gente veio conversar aqui sobre chocolate. Não só sobre chocolate, né? Porque Páscoa engloba doce, em geral. Então, Bruna, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre o açúcar, né? Eu já falo muito com meus pacientes, falo muito aqui no canal, que açúcar só a partir de 2 anos de idade, né? Chocolate só a partir de 2 anos de idade, mas a gente tem, por exemplo, o cacau, que é uma alternativa. Então, eu queria saber de você, o que você acha, como que você age em relação a questão de açúcar mesmo para os seus pacientes? Então, para mim é inegociável, gente, açúcar só depois de 2 anos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, o Ministério da Saúde recomendam que seja, né, depois de 2 anos. E nem assim, né? Não é expor sempre depois de 2 anos. Né? Ah, virou festa, fez 2 anos, já pode oferecer à vontade. Não, a gente tem que ter um bom senso também com relação a isso, né? O bebê, né, ele está em formação, ele está formando o paladar, né, ele está desenvolvendo as preferências alimentares, e o açúcar, né, o sabor adocicado, ele é um sabor que vicia, né? Então a tendência é, quanto mais cedo a gente introduzir, né, pior para o desenvolvimento da alimentação infantil. E como que você fala com seus pacientes em termos de alternativas para a introdução desse açúcar, vamos falar assim? Porque a gente sabe que com 2 anos de idade, né, você que está nos assistindo aí, a maioria das famílias, elas já levam as crianças para a escola. E a gente tá tentando fazer um trabalho de conscientização na escola mesmo, né? Você estava até comentando aqui pra gente sobre a escola do seu filho e tudo, que eu achei muito interessante. Conscientizar sobre o açúcar, sobre quão mal o açúcar faz no nosso cérebro. Não tô falando só de questão de obesidade, como acelera a criança e como deixa estressado a criança, né? Como que você trabalha isso com as suas famílias? Na base da orientação mesmo, Carol. É muita conversa, é muito diálogo, é muita educação nutricional para fazer com que essa família entenda, né? Qual que é a necessidade de introduzir um açúcar para a criança? Quais são os prejuízos, né? A gente sabe que o excesso de açúcar, a introdução precoce, ajuda no desenvolvimento de diabetes, sobrepeso, a obesidade, né? A gente tem visto aí muitas crianças já pequenas já desenvolvendo obesidade e sobrepeso. Isso é muito preocupante, né? Fora que igual você falou, acelera a criança, né? O açúcar é um carboidrato de rápida absorção. Então, a criança, às vezes, consome um açúcar ali antes de dormir. Isso vai atrapalhar o sono, né? Vai atrapalhar a concentração da criança na escola. Então, é na base da conscientização, da educação nutricional, né? E, assim, como alternativa, né? Eu sempre falo, gente, não precisa ser né, o doce, o chocolate, o açúcar em si. Né, a gente tem outras substituições para fazer. Por exemplo, na produção de uma receitinha. A gente tem várias alternativas com relação ao açúcar. A gente pode colocar as frutas desidratadas, uva passa, tâmara, damasco, para adoçar a receitinha. A própria banana, que quando está mais madurinha, você pode colocar na receitinha com a função de adoçar. Um purezinho de maçã, aquela maçã pequenininha, ela é super docinha, dá para fazer um purezinho e colocar no meio da receita. Né? Então, assim, tem várias opções para fugir do açúcar. E o cacau? O que você acha? Qual que é a sua indicação? O que eu sempre falo com os pacientes é que a partir de 1 ano de idade a gente pode usar o cacau. O que você acha? Você gosta de usar o cacau? E linkando aí com o cacau, uma pergunta minha também, e o xilitol, o eritritol? Quando a gente pode entrar para as nossas receitinhas? Ou não é bom? Eu acho que com certeza deve ser muito melhor adoçar com as frutas, mas a gente pode linkar isso daí para não usar o açúcar em si? Então, sobre o cacau é excelente, é um excelente ingrediente ali para você adicionar numa receita, ou às vezes para complementar numa frutinha, né? Por quê? É riquíssimo em antioxidante, tem várias substâncias ali benéficas para a saúde. Então, assim, eu super recomendo, tá? E aí recomendo, se for possível, o cacau 100%, né? Que aí não tem adição de açúcar nenhum.
né? A criança que às vezes já está acostumada com aquele saborzinho mais adocicado, a gente pode até tentar um cacau 70, 50, né? Mas quanto mais cacau, melhor, que aí mais nutritivo vai ser. E a partir de qual idade que você fala assim? Olha, eu recomendo, como a gente acrescenta receitinhas, né, normalmente a partir de 11 meses, um aninho, nessa Pode etapa então 11 mesmo. meses? Pode sim. Ah, tá. Viu, gente? E assim, sempre procurar, por exemplo, vai comprar em loja de produto granel, ter, assim, pesquisar se você confia naquela loja de produto granel, se é uma loja confiável, como que eles fazem a troca das mercadorias e tudo mais. E optar pelo 100%. 100%. Já que a criança tá em formação do paladar. Exatamente. E ela nunca comeu aquele doce extremo, por exemplo, dos achocolatados, né, gente? Então, se ela não tem esse paladar, o cacau 70 vai ser muito bom pra ela, né? Ela não vai achar, não vai sentir tanta falta de uma coisa que ela não conheceu, né? O cacau 100, Ó, né? 100, desculpa. É o cacau 100, gente. 100%. O cacau 100%. Isso. E aí, assim, com relação aos adoçantes, eu não recomendo, tá? Que introduza, principalmente antes de 1 ano, tá? Primeiro, antes de 2 anos, a gente não coloca nada que tenha a função de adoçar e modificar sabor de alimento. Então, o alimento tem que ser o sabor natural, né? A não ser que seja adoçado naturalmente, com a banana, com as frutas desidratadas. E assim, a gente não tem estudo relacionando o efeito dos adoçantes na criança. Nem criança, nem gestante, nem lactante. Então, assim, como não tem nada conclusivo, eu não recomendo que introduza. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque foi uma pergunta de uma paciente minha, uma só até hoje, perguntou sobre o eritritol e o xilitol. E eu neguei, né? Falei que não era para usar, mas por falta de conhecimento mesmo. E eu já tinha ficado de perguntar e dei uma pesquisada, eu vi que não era para introduzir mesmo. Não, a gente não tem estudo conclusivo, né? Então, realmente a gente não recomenda. E vamos lá, vamos falar aqui da prática, né? A partir dos 2 anos tem os ovos de Páscoa e as crianças, as mães acabam cedendo. Algumas não, tá, gente? E muito legal isso que eu tô vendo, Bruno, é que tá mudando muita consciência, né? Graças a Deus, Nossa, né, gente? muita consciência. E assim, as minhas pacientes sabem que eu não dou, né? Sim. Não dou chocolate, não dou doce, não dou presente de Páscoa de chocolate, nada disso. Vocês sabem disso, né? E eu sempre enfatizo muito isso em todas as consultas. Mas é lógico que às vezes escapa. E a partir dos 2 anos, entrando na escolinha, acaba que uma criança vê a comida da outra, vê o biscoito da outra, e eu falo assim, tá tudo bem, vocês não precisam ficar estressados e nervosos e brigar na escola e falar que não pode. A gente precisa primeiro conscientizar a escola. Sim, né? Com certeza. O trabalho é muito maior do que a gente imagina, né? Primeiro, conscientizar o ambiente escolar, as pessoas, né, que lidam com a criança ali diariamente, para eles também não estimularem, né? Então, acho que eu acho, né, interessante um trabalho de educação nutricional nas escolas também, tá? Mas assim, vamos supor, recebeu da escola. A criança maior de 2 anos, você pode conversar, né? Filha, eu vou liberar, sei lá, 1 ou 2 quadradinhos desse chocolate para você. O restante a gente divide para mamãe, para o papai, para vovó, enfim, né? Eu acho que esse negócio da divisão, né, compartilhar com os membros da família ajuda muito, que o doce vai embora, né? E assim, pra você, como que você vai presentear seu filho? Eu sou muito da ideia do seguinte, você não precisa estimular o consumo de doce, né? Lá em casa, por exemplo, eu tenho um pequeno de 4 anos. Até hoje, ele vai fazer 5 esse ano. Até hoje, esse ano, eu já tô programando um café da manhã pra ele. Eu não vou estimular o consumo de Páscoa? De Páscoa. Sim. Né? Eu já fiz caça aos ovos com bolinhos de banana. E ele achou o máximo. O que chamou a atenção foi a decoração. Foi aquela magia do coelhinho, das pegadinhas. Aquilo chamou a atenção dele. Então, assim, é muito mais a gente que cria expectativa. Ou a gente se culpa. Eu não vou dar um chocolatinho. Mas a criança, ela agrada com qualquer coisa. É a magia da Páscoa, não é só o chocolate. Então, tem diversas coisas para vocês variarem. Né? Usa criatividade, pendura coelhinho e tudo mais. Mas assim, se um familiar ou outro der, né, você limita o consumo. Equilíbrio. Eu sempre falo com os meus pacientes que a palavra é equilíbrio. Lógico que você não vai falar assim, não, você não vai comer. Dessa forma, porque a criança fica mais curiosa ainda. Sim, né? É igual você falou, divide. Ainda você estimula ainda a criança a ter essa conscientização de saber dividir, de saber, não, aqui eu vou dar para minha mãe um pouco, vou dar para meu pai, vou dar para minha avó, ou vou dar para uma outra criança, né? Separar com os amiguinhos. Outro fato que eu peguei na sua fala é que a gente vê muito na internet, essas trends e tudo, é quando você oferece para criança. Você toma aqui, ó, o papel do bombom e o bombom a criança
pega o papel e brinca. Porque é o que chama atenção, é o interessante. É o colorido, né? As crianças às vezes não sabem nem que aquilo ali, que aquele, né? A criança que não foi exposta ao chocolate, ela nem sabe que aquilo ali é docinho, que é gostoso, né? Cabe a gente limitar esse consumo, não oferecer mesmo, né? Enquanto vocês puderem segurar essa oferta, segurem. Em algum momento vai acontecer, mas o quanto vocês puderem limitar. Ainda mais o melhor. preço de chocolate tão absurdo, né? Exatamente. E assim, dentre os chocolates em si, você orientaria assim, uns 70%? Porque igual a gente falou a questão do paladar, né? Em relação ao chocolate branco, como é que é essa questão de diferentes chocolates, vamos falar assim? Então, a gente tem que olhar muito lista de ingredientes de chocolate, né? Por exemplo, o 70% ele tem uma quantidade muito maior de cacau. Então, o cacau ali, por exemplo, vai estar no primeiro ingrediente da lista de ingredientes, porque ele está em maior quantidade, né? Os outros não. O ao leite, ele já vai ter mais açúcar, né? Mais leite. E por último, vai estar o cacau, né? E o chocolate branco, ele tem muita gordura. Tem muita gente que não sabe, mas o chocolate branco é pura gordura. A gente não tem o cacau ali, né? Então, é açúcar com gordura, é aquela mistureba, assim, aquela bomba mesmo, que não faz nada bem para a saúde. Então, assim, numa escala de, o que é melhor? 70%, aí depois ainda vem o chocolate ao leite, né? O preto e o chocolate branco, realmente, eu não recomendo. Por último, ele não recomenda, né? Na realidade, a gente não recomenda nenhum, né? Igual você falou, antigamente, quando a gente era criança, a gente não tinha tanta fala sobre isso, não tinha tanto conhecimento, não tinha tantas alternativas. Mas hoje em dia, a gente tem muita alternativa e não é nada muito difícil, né? Você separou algumas receitas, a Bruna separou algumas receitas pra gente aqui, sobre Páscoa e algumas coisas que vocês podem fazer na Páscoa. Nós vamos deixar por último aqui no vídeo para vocês verem. Receitas práticas, fáceis, né, Bruna? Fácil, Nós duas não demos muita mão de cozinha, não, e conseguimos fazer tranquilamente, gostosas. Isso que a gente tem que entender também. E o paladar, ele é modificável. Ele é modificável nosso, né? Eu não tomava café sem açúcar, achava e com adoçante eu achava horrível. Eu fiz um desafio da minha irmã falou, não, vamos fazer um desafio de uma semana. Hoje em dia eu tenho pavor de café com açúcar. Então o paladar é adocicado. E o que a criança não é exposta, ela não vai saber o gosto, né? Então, se você nunca ofereceu para ela um chocolate ao leite, por exemplo, que seria um chocolate mais doce, se ela comeu 70% ou se ela vai for achar com cacau, vai achar maravilhoso. Ela vai achar ótimo. Lá no consultório, quando as mães chegam pra mim e falam assim, todo mundo acha que criança tem que tomar leite, né? Sim. Tem que tomar leite depois dos 2 anos, quantas ml de leite tem que tomar, e não sei o quê, e tem que tomar leite de vaca, ou leite de caixinha, e eles acham isso. E mete o quê? Achocolatado. Né? Isso daí é um assunto polêmico. E a gente sabe que o achocolatado é 70% açúcar. Você paga a preço de ouro num potinho daquele negócio. Chega a ser mais, tá? Vou te falar que desses dois, assim, que a gente tem, os mais famosinhos, em 20 gramas, que é o pote, assim, completo, em 20 gramas, 18 gramas são de açúcar. Pode olhar lá, açúcar, qual que é a composição? 18 de 20. Então, o restante ali, 2 gramas, que é cacau e os outros ingredientes. Então, era pior do que muito açúcar, gente. Eu faço questão de levar pro consultório 2 amostrinhas, assim, da quantidade de açúcar que tem na quantidade que tem no, né, que eu separei da porçãozinha. Então, é muita coisa. Então, não precisa adicionar achocolatado, gente, no leite, né? E até nem tem necessidade do leite diariamente, né? A gente tem outras opções. Mas é realmente um veneno, tá? E tem muitas famílias, né? Eu não sei nem se cabe aí no vídeo. Mas tem muitas famílias que oferecem o leite com muito achocolatado antes da criança dormir. E aí, lembrando que o açúcar, ele é estimulante. Aí fica aquela criança que acorda de madrugada, que não vai dormir. Super irritada, nervosa. Por quê? Recebeu uma carga muito grande de energia. O açúcar é energia, vira energia no corpo. Então é isso. Eu lembro que quando a gente ia pra escola, né, de tarde e tal, tinha merenda. Minha mãe nunca foi muito de me dar muito doce, não. Mas às vezes, quando levava, dava um sono. Dava um sono, assim, de tanto carboidrato. E quando você tomava aquele... E aqueles ainda de caixinha, né? Nossa. Que é pior ainda, eu acho, que imita o leite com achocolatado. Você fica mais, aí depois você dá tão sono por causa do carboidrato e mais elétrica ainda por causa do açúcar. A criança não concentra, ela não sabe o que ela vai fazer, acaba o aprendizado diminuindo também. Com certeza. Né? Que a digestão vai toda voltada para aquilo ali, né? Aí dá aquela moleza, nossa, né? O foco vai embora. Né? Ou senão a criança acelera demais, às vezes já é uma criança agitada e toma aquele copão, fica mais agitada ainda. E quando chega pra você lá no consultório,
Vamos botar essa criança, o Joãozinho, que toma esse chocolatado, e é aquele pretão, né? Com muito achocolatado. Quando chega lá no consultório, eu falo assim, não, vamos tirando aos poucos e vamos introduzindo o cacau. Poderia, esse seria a conduta, e depois a gente vai tirando, porque o leite não tem necessidade, mas tem criança que ainda precisa daquela sucção, né? Do sugar. E muita mãe acha que precisa de colocar alguma coisa no leite para sugar. Exatamente. E a gente explica que não há necessidade, né? Quando a criança ela é muito apegada, tem aquele apego sentimental mesmo. A mamada, aí a gente vai retirando aos pouquinhos. Quando a gente consegue uma substituição, que a criança também gosta muito, aí eu já vou logo substituindo. Direto no cacau mesmo. Seria o cacau que você substitui. Ou até substituir a refeição, né? Se for uma ceia, por exemplo, traz uma fruta pro lugar. Mas a criança que tem o apego da mamadeira, a gente vai aos pouquinhos. Eu colocava 2 colheres de sopa, a gente passa para 1,5 e um pouquinho de cacau. A gente vai completando. Porque, igual você falou, o paladar ele é modificável, né? Então, assim, a criança vai sendo exposta àquele cacauzinho a mais, né? O cacau mesmo. E daqui a um tempo ela já não vai sentir diferença, né? Ela vai falar assim, nossa, vai voltar naquilo, né? Como que eu tomava tanto açúcar, né? Então é a mesma coisa, o paladar dela vai se acostumando. E é engraçado quando você tira um pouco o açúcar da sua vida, o seu tempo rende mais, né? Rende mais. É porque você vai mais rápido, você trabalha mais rápido e até a sua criatividade. Eu observo, às vezes, quando eu fico muito fanática em doce, assim, alguma coisa, e quando eu como, já vai diminuindo. A minha energia fica, parece que tem um caminhão em cima de mim e eu não consigo concentrar tanto igual eu concentrava antes. E eu não rendo tanto. Então, você imagina isso numa criança de 2, 3 anos, que o cérebro tá a mil, que ela tá aprendendo e tá sendo estimulada por toda hora, em todos ao redor dela, 360, né? Quando a gente consome muito açúcar, né, a gente tem que ter uma liberação muito grande de insulina. E às vezes é um pico tão grande, cai muito, muito rápido também essa concentração. Então é um desbalanço mesmo no organismo. Por isso que a gente sente esse cansaço, essa indisposição. Né? Então, realmente, gente, não tem o porquê não oferecer. Tem. É um produto, né, que não vai trazer benefício nenhum pra saúde. Eu sempre falo com os meus pacientes, eles chegam, aí eu falo assim, ela trabalha? Aí eles ficam olhando pra mim, não, eu trabalho. Ela não trabalha não, a criança. Eu falei, não, ela tem que trabalhar. Ou ela tem que ter autonomia pra ir lá no mercado, na venda, porque ela tem que ter dinheiro pra comprar. Exatamente. Então, quem que tá levando pra casa? Somos nós. Então, a gente tem que assumir essa culpa. A gente tem que assumir essa culpa e tem que assumir que quando não é visto, não é lembrado. Quando fica mais difícil mais difícil obter, é muito mais difícil a criança querer também. Porque não é que você vai pegar 11 horas da noite um leite com achocolatado, você não tem na sua casa. Vai ter problema? Vai, mas aos poucos, conversando, com calma, orientando, você já vai tirando isso. Toda mudança, ela vai gerar um desconforto, né? Mas aos pouquinhos, isso daí já vai virando rotina, vai virando demora, hábito. Né, Bruna? Demora. Porque desconstruir um hábito ruim é mais difícil do que construir um bom. Por isso que eu falo, quanto puder evitar, melhor. Evite, né? Pra não ter aquele problema de, já foi exposto e você ter que voltar atrás e pra modificar o paladar dessa criança. E pra finalizar esse vídeo, eu queria que você deixasse uma mensagem pras mães, né? Como você fala com as suas mães, sobre essa questão mesmo de doce em geral. Não só do chocolate, a gente falou um pouquinho de chocolate aqui, gente, por causa da Páscoa, mas não só de chocolate, do açúcar mesmo, que tem até em determinados alimentos que a gente nem acha e a gente tá achando que a gente tá fazendo o máximo dano em quantidades excessivas. É verdade. Então, gente, o que eu falo? A gente tem muito o chocolate, o doce, o açúcar como uma forma de carinho, uma forma de presentear, né? Mas igual eu falei no início, as crianças, elas gostam do lúdico, né? Lúdico. Então, assim, usa uma massinha para presentear, uma caixinha de giz de cera para presentear, leva a criança, faz uma salada de fruta, ela vai adorar do mesmo jeito, né? A gente consegue trazer esse presente, essa conexão com a criança de outras formas. Não é sempre presenteando com algo de comer, principalmente doce. Então, acho que assim, às vezes dá um apertinho no coração, tô com peninha, mas pensa que vocês estão construindo, estão plantando uma sementinha para ela florescer depois. Então, é um investimento aqui para depois vocês ficarem tranquilos de que a criança está crescendo bem, se desenvolvendo, com saúde, né? Evitando aí as doenças associadas ao excesso de açúcar. E é isso. Gente, pra finalizar o vídeo com vocês, eu sempre falo com vocês que não é porque é criança, tadinho, ele é criança, deixa eu dar um bombonzinho, ele é criança, um ovo de Páscoa. Não, gente, tem outras formas da gente fazer esse presente, de fazer esse agrado, igual a Bruna falou. A gente precisa usar a nossa criatividade. E não é porque é criança que não tem algumas doenças relacionadas com açúcar, como ela falou. Então, não é. Você tira da sua alimentação o açúcar, você tira da sua alimentação a porcaria. Por que você não tira do seu filho? Só porque ele é criança? De forma
forma alguma. Então, assim, desde que a gente começou, que eu conheci a Bruna, comecei a ficar pensando mais nisso, aprofundar mais nisso, e dá sim pra gente pensar em formas diferentes de presentear os nossos filhos. Às vezes pegar a embalagem mesmo, de uma embalagem bonita, de um chocolate, de uma sacolinha, e não oferecer o chocolate, fazer aquele formato de ovo, mas ter outra coisa, ter um bolinho, ou ter as receitas que a gente falou, né, Bruna? A gente encontra muito forminhas com o personagem mesmo do coelhinho ou cenourinha, e a criança gosta disso. É disso, né? O primeiro aninho do Henrique eu até coloquei ovinhos de codorna, porque ele sempre foi apaixonado em ovo de codorna. Eu embrulhei com um papelzinho colorido e aquilo ali foi uma festa. Ele abria aquele ovinho ali, ficou todo feliz e comia. Pronto. Tava feliz do mesmo jeito, como se tivesse ganhado um ovo de Páscoa. Porque ele não conhece, o ovo de Páscoa dele, porque ele não conhecia o chocolate. Então eu acho que isso vai muito de casa, de dentro de casa. Então esse vídeo é para conscientizar você, familiar, mamãe, papai, que a gente não precisa, por ser Páscoa, de presentear com chocolate. A gente pode presentear com ovinho de outras formas. E essa dica da Bruna no final foi maravilhosa, né? Para as criancinhas de um aninho aí, ó, um ovinho de Páscoa, confeccionar bonitinho. Ovinho de Páscoa não, um ovinho de codorna, pequenininho, confecciona, eles comem, eles amam. Né? Exatamente. Então, Bruna, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, amei as dicas, aprendi muita coisa, aprendo sempre. Por causa dela, que a gente lá, a Tia Carol sempre pensa em outras coisas para presentear vocês de Páscoa, e vocês vão ter uma surpresa esse ano. Nada de chocolate, zero, né, Bruna? Muito zero bom, doces. muito bom. Muito obrigada mesmo por esse bate-papo, tá? Gente, espero que vocês compartilhem com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo que é zero açúcar. Aqui a gente é zero açúcar. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui pra gente, manda as perguntas, né, Bruna? Pode mandar nos nossos Instagrams, vou pedir os meninos para colocar o Instagram da gente aqui. Manda pergunta pra Bruna. Ela é super solícita, né, pra responder. Pode mandar. A gente gosta, né, Bruna? E aí, não esqueça de ativar o sininho para vocês verem notificação de novos vídeos, né? E agora a gente quer finalizar com vocês com uma feliz Páscoa, né, Bruna? Boa Páscoa pra todo mundo, gente. Um beijo, tchauzinho, gente.